Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão por esse motivo, por esse encontro que Deus nos proporciona de estarmos juntos em nome dele. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, como é bom, divino amigo, estarmos aqui reunidos em teu nome, em torno da obra espírita. Nós unimos o nosso pensamento para te agradecer, amado mestre. Te rogar que o nosso estudo dessa noite possa ser envolvido na tua paz. Que o entendimento da obra possa ser inspirado pelos amigos espirituais, que são teus anjos, a nos auxiliar nesse trabalho. Muitas vezes nos conduzindo totalmente. Nós te pedimos a permissão, a assistência, a inspiração de que tanto necessitamos. Porque se estamos aqui reunidos, Senhor, é com a tua permissão. Muito obrigada e que tua paz possa se fazer em nossos corações. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós iremos estudar sobre a vida futura. A vida futura já deixou de ser um problema. É um fato constatado pela razão e pela demonstração para quase a totalidade dos homens, considerando-se que os seus negadores constituem ínfima minoria. Então, a grande maioria são espiritualistas. O mínimo é materialista, que acredita que não existe uma vida futura, que morreu, acabou tudo, não é verdade? Apesar do ruído que tentam fazer. Então, considerando-se, não é, pois, a sua realidade o que nos propomos demonstrar aqui. Seria repetir-nos, sem acrescentarmos coisa alguma à convicção geral. Como se assim, nós não vamos falar aqui nesse momento da realidade da vida futura, porque isso já foi falado e muito. Nós estamos aqui em Obras Póstumas, né? Era um livro que Kardec, um material que Kardec estava começando a escrever para um futuro livro. O que está aqui em Obras Póstumas já eram anotações do professor. Isso, eu não vou falar mais de vida futura, porque nós já falamos bastante nisso. Então, vamos ver qual seria a abordagem dele aqui. Seria repetir-nos, sem acrescentarmos coisa alguma à convicção geral. Estando admitido o princípio, como primícias, né? E primícias aí de primeiro, o que nos propomos é examinar a sua influência sobre a ordem social e a moralização, segundo a maneira pela qual é encarado. Então, nós não vamos provar, nós não vamos abordar, mas as consequências do princípio contrário, isto é, do niilismo, também já são bastante... Niilismo ainda na condição do nada. Também já são bastante conhecidas e compreendidas para que se torne necessário desenvolvê-las novamente. Já também falamos do materialismo, né? Das consequências do nada, né? Apenas diremos que, se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, a vida presente não teria nenhum outro fim a não ser a manutenção de um corpo que, amanhã, dentro de uma hora, poderá deixar de existir. Então, o niilismo, ou seja, o materialismo, nada, diz, olha, a vida é só aqui na Terra. Pronto, não tem consequência moral nenhuma. O que tu fazes está feito.
ficando tudo nesse caso inteiramente acabado. A consequência lógica de semelhante condição para a humanidade seria a concentração de todos os pensamentos na incrementação dos gozos materiais, sem atenção aos prejuízos de outrem. Por que, então, alguém haveria de suportar privações, de impor-se sacrifícios? Me sacrificar por quê? Não tem nada. Por que haveria de constranger-se para se melhorar, para se corrigir de defeitos? Seria também a absoluta inutilidade do remorso, do arrependimento, uma vez que nada se deveria esperar. Seria, afinal, a consagração do egoísmo e da máxima: o mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Sem a vida futura, a moral não passa de simples constrangimento de um código convencional imposto arbitrariamente, sem nenhuma raiz no coração, ou seja, no sentimento. Uma sociedade fundada em tal crença não teria por laço a unir seus membros, senão a força, e bem depressa cairia em dissolução. Então, o fato de você crer, eu acho isso tudo tão lógico, sabe, gente? Quando você diz assim, mas existe Deus? Sim, você não existe? Nós não existimos? Nós não pensamos? Não é verdade? Então, quem nos fez? Da onde o princípio de tudo? Se nós existimos, por que Deus não existe? O outro ponto é nós pensarmos, Deus não é matéria. Deus é uma força extracorpórea. Se ele é uma força extracorpórea, por que também nós não podemos ser uma força extracorpórea? Obviamente que num grau bem menor do que o Criador. Então nós pensamos, nós existimos. Existe uma força, existe uma criação maior, isso é óbvio. Outro movimento é nós pensarmos na beleza de um corpo físico, na arte de um corpo físico, na ciência de um corpo físico, né? O próprio metabolismo, tudo no nosso organismo é muito bem arquitetado, muito bem pensado. Se nós avaliarmos um pouco as leis que regem o universo, as regras, as leis imutáveis, elas também são muito bem calculadas. Uma velocidade a mais ou a menos na rotação do planeta Terra seria o suficiente para destruí-lo. Então, há tudo muito bem arquitetado. Então, logo, o acaso, ele não tem capacidade para arquitetar com tamanhas regras e disciplinas. Não se objete que, entre os negadores da vida futura, há pessoas honestas, incapazes de prejudicar quem quer que seja, e suscetíveis dos maiores devotamentos. Digamos, antes de tudo, que entre muitos incrédulos, a negação do futuro é mais bravata, jactância, orgulho de passarem por espíritos fortes, ou seja, espíritos inteligentes, do que resultado de uma convicção absoluta. No fórum íntimo de suas consciências, há uma dúvida em importuná-los. Por isso, buscam abafá-las. Olha que interessante. No fórum íntimo, onde está gravada a lei de Deus? Olha o que ele diz, que no fórum íntimo de suas consciências há uma dúvida a importuná-los, né? A razão o diz, mas a consciência não confirma. A razão, mas não essa razão pensada e refletida e sentida, mas uma razão construída, entendeu? Uma razão que eu quero me impor, porque a crença em Deus é o sentimento natural da humanidade, porque está em nós essa crença. Os seres selvagens, no princípio, eles já tinham a necessidade da adoração a uma força superior. Então a gente vê que é algo que está inato em nós. Não é, porém, sem segundas intenções que pronunciam o terrível
nada, que os priva do fruto de todos os trabalhos da inteligência e destrói para sempre as mais caras afeições, porque se não existe nada, toda a minha inteligência é algo que vai se acabar. E todos os meus sentimentos para com as pessoas também vai se acabar. Muitos dos que se julgam os mais fortes, que eles chamavam de fortes inteligentes, né? São os primeiros a tremer ante a ideia do desconhecido. Por isso mesmo, quando se aproxima o momento fatal de entrarem nesse desconhecido, bem poucos são os que adormecem no derradeiro sono, na firme convicção de que não despertarão em algum lugar, visto que a natureza jamais abdica dos seus direitos. Olha que interessante, né? Eles mantiveram isso durante uma vida inteira, mas na hora do pega pra capar, muda totalmente essa linha de raciocínio. Eu não acredito que a vida depois da morte, aí eu morro e acordo em algum lugar. Essa pergunta, não nesse formato, mas foi feita, Kardec fez para os espíritos, no livro dos espíritos. Se o fato da pessoa ter o conhecimento espírita, se isso facilitaria bastante o acordar. Ele diz, facilita muito. Tá? Então, a compreensão, isso não está garantindo que tu vai estar no bom lugar, mas que você vai compreender o que está acontecendo. Então, o processo de compreensão é maior, tá? Então, ou seja, se você se despertar num umbral, no inferno num vale, se você é espírita, você diz, bem, tô no vale. Você consegue compreender isso mais rapidamente, tá? Essa palavra de muito mais fácil, você pode achar que ele está falando que está garantido um ambiente agradável. Ele disse, mas uma vez mais eu te digo que o que importa verdadeiramente é a conduta moral do ser humano. Então, às vezes nós vamos encontrar, Lúcia, pessoas que são espíritas, que são católicos, evangélicos ou qualquer uma outra religião cristã ou não cristã, mas que são perversos, são indiferentes, são orgulhosos, são egoístas, entendeu? Então, a condição dessa pessoa no mundo espiritual não será boa. Então, para nós espíritas, é mais doloroso ainda, porque nós tínhamos um conhecimento maior, ok? E às vezes nós encontramos irmãos que negam a divindade, mas que têm uma atitude muito nobre. Então, o despertar deles vai ser doce, eles vão estar num bom lugar, que isso já alivia bastante. E logo depois ele poderá ter contato, normalmente terão, porque a espiritualidade, ela respeita muito a condição de cada um, principalmente se for uma pessoa boníssima, entendeu? Então, vai haver um diálogo e uma orientação para que ele possa entender, porque é aquilo que a gente diz, ele pode ter negado, mas isso não quer dizer que ele não saiba. Ainda há pouco aqui nós vimos que quando raríssimo aqueles que chegam no final não cedem. Por quê? Porque isso está em nós. Não é a primeira vez que eu desencarno. Então, de repente, eu estou numa encarnação negando a divindade, negando a vida após a morte, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não tenha essa informação, porque eu já vivi outras vidas. Muitos de nós vivemos a Idade Média e sofremos, às vezes, muitas perseguições. Alguns casos de pessoas que foram mortas, assassinadas, e as últimas palavras a pessoa era obrigada a agradecer a Deus por estar sendo morta naquela condição. Tinha que orar antes, a gente vai chamar dos cruzados, né? Aquele período das cruzadas, matarem, era obrigado. Então, essa pessoa, ela desencarnava e ela acreditava que foi Deus. Deus era culpado de tudo aquilo. Então, às vezes, reencarnações futuras, a pessoa tem aversão à religião por conta da perseguição na Idade Média, entendeu? Então, Lúcia, cada caso é um caso. Eu gosto muito da fala no livro Obreiros da Vida Eterna. O mentor espiritual Jerônimo, ele fala a André Luiz, André, não existe uma morte igual a outra. Como André Luiz acompanhou várias desencarnações, e no final o Jerônimo fez essa observação, André, não existe uma desencarnação igual a outra. Por quê? Porque como nós somos individualidades,
e consciências, e cada um tem a sua, não existe uma igual à outra, então cada caso é um caso em particular, tá? Então pode cair um avião, morreu 300, cada um está vivendo uma experiência própria. Ok? Deu agora? Afirmamos, pois, que na maioria dos incrédulos, a incredulidade é muito relativa. Isto é, que não lhes estando satisfeito a razão, nem com os dogmas, nem com as crenças religiosas, e nada tendo encontrado, em parte alguma, com que enchessem o vazio que se fizera em seu íntimo. Concluíram que nada há e edificaram sistemas com que justificassem a negação. Por conseguinte, só são incrédulos por falta de coisa melhor. Os incrédulos absolutos são muito raros, se é que existe. Porque absoluto é aquilo que você diz, quando se vê na hora da agonia, ai meu Deus, né? Porque enquanto está tudo muito bem, a nossa ponta do nariz fica lá em cima, não é verdade? Mas quando a gente percebe que a gente é um nada, quando fala em nada a nível de existência física, aí de repente a gente lembra da criação divina, né? Uma intuição latente e inconsciente do futuro é, portanto, capaz de deter grande número deles no despenhadeiro do mal. E se poderiam citar uma imensidade de atos, mesmo da parte dos mais endurecidos, demonstrando a existência desse sentimento secreto que os domina, ainda que não o percebam, não é verdade? Uma intuição latente, porque nós não somos filhos de Deus, criação divina. Isso já está em nós. Porque era necessário, não é uma imposição, era necessário para que nós venhamos realmente a identificar o Deus que está em nós, para nós identificarmos a nossa potencialidade divina, para nós identificarmos a nossa filiação em relação a Deus. Então isso está em nós. Mas ainda uma vez mais falo, o que nos vale realmente é refletir Deus. Eu digo, eu creio em Deus, mas eu não reflito Deus. Então a minha atitude de não refletir Deus é de quem não crê em Deus. E refletir Deus é refletir o bem, é refletir o amor, entende? Isso realmente é algo de fundamental importância. As maiores guerras do nosso planeta foram guerras religiosas, de pessoas que se diziam servos de Deus, né? Basta a gente estudar um pouquinho da Inquisição. Representantes de Deus na Terra. As cruzadas no ano 500, né? A luta ali para manter, se apossarem de Jerusalém, né? Cumpre também dizer que, seja qual for o grau da incredulidade, é o respeito humano que torna reservadas as pessoas de certa condição social. A posição social que ocupam as obriga a manterem uma linha de conduta muito discreta. Temem, acima de tudo, a desconsideração e o desdém que, fazendo-as perder as atenções do mundo, por decaírem da categoria em que se encontram, as privariam dos gozos de que desfrutam. Se nem sempre são virtuosas, pelo menos possuem o verniz da virtude. Aqueles que se buscam Deus, mas para ser aceito em sociedade, para ser beneficiado com, entende? E é que diz, pode até não ser um religioso, mas tem ali o verniz da pseudo-religiosidade, entende? A Carlinha está lembrando da Revista Espírita, porque era uma vergonha você dizer que existe espírito, que os espíritos se comunicam. Como também para muitos é um status social negar a existência de Deus. Entendeu? A ciência até hoje. Dentro da ciência, quando eu falo da ciência, eu falo da ciência acadêmica mesmo.
tudo você pode falar. Eu estava até refletindo um dia desse, eu fui convidada para algumas palestras, acadêmicas até, e não é minha área, mas as pessoas me convidaram e disse assim, você não vai poder falar de religião. Hoje, se me convidar, eu não vou. Eu não vou, porque eu sei falar de espiritismo. Eu aprendi a falar de Deus. Eu aprendi a falar dos espíritos, da comunicabilidade. Eu não falarei, não nego mais isso, entendeu? Então, de repente, eu tive que ir e levei o material de Confúcio. Mas me senti muito constrangida, porque eu realmente prefiro levar o material de Kardec, o material do Cristo Jesus. Então, no meio da academia, você não pode falar em Deus, não é verdade? Você não pode falar em Jesus Cristo. Então, isso é ridículo e um absurdo muito grande, porque ele é o Criador, ele é a ciência soberana, não é verdade? Então, do jeito que Kardec sofreu, o próprio Camille Flammarion. Camille Flammarion foi riscado da academia científica porque ele admitiu a existência dos espíritos. Então, ele passou a ser ridicularizado por aquilo, não é verdade? O que é outro ponto também? Algumas vezes a gente nega a existência de Deus, que é para justificar as minhas atitudes. É como se eu dissesse assim, eu sei que a minha atitude é equivocada, mas para eu aliviar a minha culpa, eu vou negar a existência de Deus. É uma autossabotagem, entende? Para aliviar a minha conduta, eu prefiro crer que Deus não existe e começo a bater nessa tecla. Deus não existe nada além da vida, não existe essa vida futura, então eu posso continuar fazendo os meus erros. Se nem sempre são virtuosas, pelo menos possuem o verniz da virtude. Aqueles, contudo, que não apresentam razão alguma para se preocuparem com a opinião alheia, aos que zombam do que dirão os outros, e esses constituem a maioria, que freio se pode impor aos excessos das paixões brutais e dos apetites grosseiros? Em que base apoiar a teoria do bem e do mal, a necessidade de eles reformarem suas más inclinações, o dever de respeitar o que pertence aos outros, quando eles próprios nada possuem? Qual pode ser o estímulo à honradez para criaturas a quem seja convencido de que não passam de simples animais? A lei responde, aí está para contê-los. Mas a lei não é um código de moral que toque o coração. É uma força cuja ação eles suportam e que iludem, se o podem. Se caem sob os seus golpes, consideram o fato como resultado de má sorte ou de inabilidade, a que tratam de remediar na primeira ocasião. Os que pretendem que os incrédulos têm mais mérito em fazer o bem, por não esperarem nenhuma recompensa na vida futura, porque é como se fosse assim, olha, o povo aí religioso faz o bem porque quer uma recompensa. E quem não tem fé na vida futura e ainda assim faz o bem, esses teriam mais mérito, né? Em que não creem, se vale de um sofisma igualmente mal fundado. Também os crentes dizem que é pouco meritório o bem praticado com vistas em vantagens que possam colher. Vão mesmo mais longe. Por estarem convencidos de que o mérito pode ser completamente anulado, de acordo com a intenção que determine a ação, a perspectiva da vida futura não exclui o desinteresse nas boas obras, porque a felicidade que elas proporcionam está, antes de tudo, subordinada ao grau de adiantamento moral do indivíduo. Ora, os orgulhosos e os ambiciosos se contam entre os menos favorecidos, mas os incrédulos que praticam o bem são tão desinteressados como o pretendem? Se nada esperam do outro mundo, será também que deste nada esperam? Então, mesmo quando você faz o bem, né? Você, eu não tenho fé na vida futura. Sim, mas tu está fazendo o bem, tu não tem alguma intenção aqui, entendeu? O amor próprio não tem, no caso, a sua parte? Serão eles insensíveis aos aplausos dos homens?
Se tal acontecesse, estariam num grau de perfeição rara e não acreditamos que haja muitos que a isto sejam induzidos unicamente pelo culto da matéria. Uma objeção mais séria é esta: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, por que aqueles a quem se prega isso, desde que estão na Terra, são igualmente maus? Poxa, mas tem gente que prega e ainda assim faz o quê? O mal. Então, pautado nessa pergunta de Kardec, nós vamos parar um pouquinho em cima, vamos ver essa abordagem dele no próximo estudo, que é essa pergunta aqui, ó. Se a crença na vida futura é um elemento moralizador, porque se nós pegarmos o planeta Terra, ele já iniciou assim: a maior porcentagem são de seres que acreditam na vida futura ou de seres materialistas? A maior porcentagem são de seres que acreditam na vida futura. Então, partindo desse princípio, ele diz: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, por que aqueles a quem se prega isso, desde que estão na Terra, são igualmente maus? Então, uma objeção mais séria é esta. Então, agora Kardec vai puxar a nossa orelha, né? Então, o pior de tudo é essa daqui, que aí vai ser o nosso estudo do nosso próximo encontro. Meus irmãos, alguma colocação para complementar o nosso estudo? Não? Podemos finalizar então? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós vamos falar o quanto isso influencia na tua conduta moral, entendeu? A minha mudança moral. Porque se nós temos a certeza da vida futura, da continuidade da vida, a nossa vida hoje ela é moral. Porque eu passaria a me preocupar muito com a minha condição de espírito, entendeste? Então, por isso que ele fala da influência. A crença em Deus é o sentimento natural da humanidade. Porque está em nós essa crença. Os seres selvagens, no princípio, eles já tinham a necessidade da adoração a uma força superior. Então, a gente vê que é algo que está inato em nós. O que nos vale realmente é refletir Deus. Eu digo, eu creio em Deus, mas eu não reflito Deus. Então, a minha atitude de não refletir Deus é de quem não crê em Deus. E refletir Deus é refletir o bem, é refletir o amor. Algumas vezes a gente nega a existência de Deus, que é para justificar as minhas atitudes. É como se eu dissesse assim: eu sei que a minha atitude é equivocada, mas para eu aliviar a minha culpa, eu vou negar a existência de Deus. Para aliviar a minha conduta, eu prefiro crer que Deus não existe e começo a bater nessa tecla. Deus não existe nada além da vida, não existe essa vida futura, então eu posso continuar fazendo os meus erros. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a espiritualidade amiga, que nós possamos, divino amigo, estarmos refletindo no que temos estudado ao longo desses meses. E se for assim da tua vontade, que nós possamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor, que assim seja.